Sejam muito bem-vindos, cada um que está se conectando agora, para a gente poder mergulhar mais uma vez nos frutos do Espírito. Que você se sinta muito bem-vindo, que você saiba que hoje era para você estar aqui. É o próprio Deus que nos convida, que nos chama para estar na presença dEle. Que você sinta que esse era o dia para você estar aqui na presença. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. E talvez você possa dizer, não, Fernanda, hoje não é o dia que o Senhor preparou para nós, porque o dia que o Senhor preparou para nós é um dia incrível. O dia que o Senhor preparou para nós é um dia de céu. O dia que o Senhor preparou para nós não se parece com o dia que eu estou tendo hoje. Assim, às vezes, mais angustiado, com mais problemas, talvez sem tantas saídas. E eu quero te lembrar que Davi, ele falou essa frase quando ele também estava escondido num refúgio, no meio de uma guerra, no meio de um tempo hostil. E sabe o que eu acho mais incrível nessa fala de Davi? Eu imagino que Davi, ele está fazendo um ato de fé e nos ensinando sobre isso, sobre quando ele precisa contar para os outros e para a alma dele, que diferente de todas as circunstâncias, diferente de tudo aquilo que os olhos dele veem, que talvez até o coração dele sinta, ele dá um comando espiritual. Ele dá um comando espiritual e diz: esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Ele não está olhando as coisas que se passaram, ele não está olhando para a guerra, ele não está olhando para o refúgio. Na verdade, quando ele declara isso, essa é a força para que ele saia do refúgio dele. Essa é a força para que ele saiba que ainda existem circunstâncias novas de Deus para nós. Que o dia não terminou ali. Talvez você possa olhar no relógio e falar, mas o meu dia está quase acabando. Mas Deus, ele está declarando para ele que existe mais de Deus, existe mais de Deus. Se você não está vivendo o incrível de Deus ainda, e se você conhece o caráter de Deus, ao invés de dizer, esse não é o dia que Deus preparou para mim, que você possa ter um ato de fé, assim como Davi, e falar, esse é o dia que o Senhor preparou para nós, esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Tem mais de Deus nesse dia. Eu não posso dormir do mesmo jeito que eu acordei. Eu preciso ser transformado. E como é difícil a gente viver isso. Hoje foi um dos dias mais difíceis para eu gravar essa live do Mulheres de Fé. E não é porque eu tô com dores físicas, porque hoje eu acordei melhor das dores. Mas é porque muitas vezes o nosso cansaço emocional, algumas intercorrências que nós temos, que nos desanimam. Quando eu fui perguntar para algumas pessoas, né, com medo da dor do parto, fui perguntar para algumas pessoas qual foi a maior dor que você já teve. Sabe, todas elas me falaram de dores emocionais. Todas elas me falaram de dores emocionais. O que eu quero dizer para você é que talvez o que te paralise não são circunstâncias externas, mas muito mais circunstâncias internas. Talvez o que nos paralise não seja exatamente as coisas que acontecem do lado de fora. Eu tenho falado sobre isso. A gente não tem problema para lidar com coisas difíceis, nós temos problemas para lidar com coisas pesadas. Coisas difíceis, a gente se empurra da cama e a gente vai, a gente resolve. Quando a gente está bem, a gente encara qualquer circunstância. Mas nós temos muita dificuldade de lidar com coisas pesadas.
com coisas pesadas, com angústias, quando a gente está angustiado, quando a gente está com medo, quando a gente já não sabe qual é o nosso lugar, quando a gente está triste, com aquela palavra que nos destrói, como nós temos dificuldade de trabalhar num lugar pesado, de estar num ambiente pesado. Como uma palavra parece minar toda a nossa energia. Como uma ausência de um obrigado, de um reconhecimento, de uma lembrança. Parece tirar o nosso melhor. Hoje a gente vai falar sobre amabilidade, benignidade. E eu fiquei entendendo isso em Deus, o quanto somos carentes. Por isso esse é um fruto do Espírito. E eu quero te lembrar algo que Davi sabia, mas que ele não só sabia, ele exercitava. Para cada gigante que se interpõe entre nós, existe um propósito maior do que Deus quer trabalhar em nós. Primeiro trabalhar em nós e depois o que Ele quer fazer através de nós. Por isso eu quero declarar, ainda no início dessa live, que ela vai ser tremenda. Que ela vai ser tremenda. Só pela dificuldade que eu tive de estar aqui. Pelos gigantes que se levantaram no meio do caminho. E pelo tanto que eu estou sendo junto com vocês aqui, enquanto o Espírito Santo flui em mim, transformada. Eu declaro que todos nós nessa live vamos ganhar uma nova forma. Eu declaro que o Espírito Santo em nós vai nos fazer diferentes, novos, curados. Oh, Espírito Santo, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por isso. Hoje mesmo, de manhã, eu estava sentada na mesa do café da manhã e comecei a conversar com meu pai sobre uma nova lei que vai agregar a Lei Maria da Penha. Vocês sabem que eu sou do empoderamento feminino e estava falando justamente sobre um novo crime, né? Que seria quando o homem ele faz alguma tortura ou algum dano psicológico à mulher, né? Um dano psicológico à mulher. E falava da minha área, eu sou psicóloga, era empoderamento feminino e mais do que isso, era sobre falar sobre esse lugar onde mais nos paralisa, que é a mente. Quantas mulheres eu conheço e tenho conhecido nesse meu trabalho de 10 anos com empoderamento feminino, vendo mulheres paralisadas por falas, paralisadas por relacionamentos, mulheres que já não encontram o melhor delas dentro delas, perdidas, que foram sugadas na energia delas. E eu estava ali defendendo veemente, né? E ele estava fazendo um papel de analisar a lei e, e os princípios do direito, né? Eu falei, por que você não está defendendo as mulheres? Por que você não está defendendo? E aí ele falou, olha, o jeito que você fala é muito ruim. O jeito como você fala é muito ruim. E aí ele começou a falar sobre o meu jeito de falar, sobre a forma como eu estava defendendo aquilo. E eu sabia que hoje eu ia gravar sobre a amabilidade, eu estava estudando sobre isso, inclusive eu estava treinando sobre isso antes dessa conversa. Desde que eu comecei a estudar, esse era um treinamento para mim, mas de repente, a hora que ele fala isso, me veio uma raiva, uma tristeza, mas eu lembrava da amabilidade dentro de mim e eu resolvi silenciar. Eu só lembrava de que eu teria que falar algo amável e como eu não conseguia ali, eu mais queria brigar
do que falar qualquer coisa, eu silenciei. E fomos salvos pela campainha que ele precisou ir atender. E eu saí dali, chateada com aquela circunstância. E logo fui falar outra coisa com meu marido e levei outra chapuletada. Eu falei, não é possível. Aí eu entrei no quarto, eu queria mandar uma mensagem, dizendo o quanto eu estava precisando do cuidado dele, né? O quanto eu estou num momento de sensibilidade e levar uma chapuletada assim, de graça, logo de manhã. E eu fiquei pensando em todas as coisas que o meu coração começou a se apertar. E eu pensava, não, é um fruto do Espírito, a amabilidade. Eu pensava, eu não consigo ser amável, não consigo, não é justo, não é justo, não é justo isso. Como ousas falar assim comigo? E aí eu pensei, eu preciso estar na presença do Espírito Santo. Se é um fruto do Espírito, eu preciso estar mergulhada nele. E por vezes eu tive muita vontade de pegar aquele celular e mandar a mensagem. Por vezes. Eu resisti estar na presença do Espírito Santo, porque é muito mais fácil e parece mais justo a gente poder devolver na mesma moeda. E quando eu vim me retirar para o meu novo quarto de guerra aqui na casa da minha mãe, porque estou ficando aqui esses dias, eu fiquei um tempão só na presença do Espírito Santo, sem conseguir sequer me mover. Fiquei um tempão escutando louvores, canções e pedindo a presença dele, pedindo a presença dele. E uma música me lembrou que nós precisamos estar num novo lugar, quer saber quais são as nossas guerras. Hoje a gente vai falar de amabilidade, hoje a gente vai entender mais sobre esse fruto, mas eu queria dizer para você que tudo aquilo que fere o teu coração, que tudo aquilo que te impede de ser transformado, tudo aquilo que te impede de fazer um movimento com o propósito de Deus, porque hoje o céu sabia que eu ia falar sobre amabilidade e os gigantes começaram logo que eu acordei. Logo que eu acordei, talvez até para me fazer desistir de estar aqui. Até para fazer desistir. Se eu olhasse só para mim, eu ia falar: mas isso nem é possível. Mas isso nem é possível. E de verdade, que se for só por mim, não é possível. Não é possível. Eu, hoje, na hora do café, não fui amável na minha forma de defender as mulheres. E levei inúmeras chapuletadas. Não de maus tratos, mas de não amor. E aí eu queria revidar. E aí eu queria revidar com mais força, com mais justiça ainda. E aí a lógica de Deus é outra. Porque a forma como nós lutamos as nossas guerras não é a forma como a gente foi acostumado. A forma como nós lutamos as nossas guerras não é sobre a gente pegar o controle de todas as coisas. A forma como a gente luta as nossas guerras não é fazendo toma lá, dá cá. A forma como a gente luta as nossas guerras é posicionando o Espírito Santo na nossa frente. A forma como a gente luta as nossas guerras das feridas que nos fizeram não é ferindo de volta. Não é expondo quem nos fere. A forma como nós lutamos nossas guerras é a gente voltar para nós e saber que nós precisamos ser primeiro transformados e depois que o próprio Deus vai tocar cada coração, é o próprio Deus. Como eu, que não sou amável, vim falar para você sobre amabilidade, como eu que hoje mesmo não fui amável. Vim falar sobre um fruto do Espírito. Eu vim falar sobre algo que eu estou sendo transformada. Eu vim falar sobre esse processo constante
da gente poder se render ao Espírito que fará em nós, por isso é um fruto dele. E quando eu estava lendo aqui, hoje mesmo, o mesmo Paulo que está falando que esse é um fruto do Espírito, ele diz, não há ninguém amável, não há ninguém com essa benignidade, nenhum sequer. Eu falei, ufa, ufa, então tá bom, então eu posso ir, Mas, Fernanda, por que você vai falar de uma coisa que não há ninguém? Porque não há ninguém in natura. Não há ninguém que por si só consiga estar nesse lugar o tempo todo. Mas se a gente estiver no Espírito, é Ele que será amável em nós, e é essa a beleza, mais uma vez, a gente estar podendo se aprofundar nos frutos do Espírito, porque a gente vai começar a entender que os frutos do Espírito, eles são a forma da gente poder ter o caráter de Deus em nós, da gente ficar mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Deus. Mas para isso a gente precisa de Deus, não tem nenhum jeito da gente poder fazer isso sem Ele. A gente pode ser bem educado, a gente pode ser uma pessoa passiva, a gente pode ser uma pessoa que trate as pessoas bem, que seja um bom relações pessoais, mas no nosso íntimo, no nosso secreto, ninguém é 100% amável. A gente vai precisar buscar o fruto do Espírito. Eu não estou aqui para justificar a minha falta de amabilidade hoje. Eu estou aqui para dizer, assim como Paulo dizia, olha só a minha fraqueza. Mas é na minha fraqueza que Deus se faz forte. Eu estou aqui para dizer para você que esse foi o meu gigante de hoje, para não estar aqui abençoando eu e você com essa palavra. Eu quero dizer que há gigantes na sua vida que também têm se interposto para que você não leve o propósito de Deus para as pessoas, para que você desista, para que você se condene, ou para que você vá para outras guerras, muito distante daquilo que Deus já ganhou por mim e por você, que vai te fazer só ficar mais cansado, sem te tirar do lugar, sem te tirar do lugar. Hoje eu quero partilhar o meu coração ferido com o seu coração ferido, mas na presença daquele que é o único que pode curar e transformar todas as coisas, e todas são todas. Todas são todas. E o meu empurrão de ânimo foi, se essa for a última live que eu conseguisse gravar, e se esse fosse o último momento que eu pudesse falar de Deus, eu me calaria por conta da minha dor, ou eu testemunharia através dela. E a hora que eu me fiz essa pergunta, movida pelo Espírito Santo aqui, eu estava ainda em oração, mais uma hora, já faz uma hora que eu estou aqui em oração, sem um movimento. E quando eu me fiz esse questionamento, eu pulei do sofá, liguei o computador, porque essa era a minha resposta. Não é a dor, nem minha ferida que vai me parar. Eu não vou trocar a bondade de Deus. Eu não vou trocar a beleza do que Ele pode fazer com as minhas partes quebradas, falhas, doloridas, pela minha ferida. Eu não vou ficar fazendo caldinho de dor quando eu posso fazer remédio. Que, se esse for cada instante que eu posso entregar para Deus com o melhor que eu tenho, mesmo que o melhor seja o meu pior, é isso que eu vou fazer para que eu diminua e Ele cresça. Para que eu diminua e Ele cresça. Eu quero te convidar, através desse louvor, a dizer: ei, problema, você não vai me parar. Ei, pecado, você não vai me parar.
Ei, ferida, você não vai me parar. Ei, gigante, eu vou passar você. Eu não sei qual é o seu sabotador de plantão. Eu não sei o que tem te paralisado hoje. Eu não sei o que tem desanimado você da missão. Eu não sei o que tem te feito procrastinar. Mas eu sei quem pode nos levantar. Mas para isso nós precisamos ser intencionais. Por mais que o Espírito Santo estivesse aqui e eu soubesse que eu estava na presença dele, eu não conseguia fazer nenhum movimento. Davi foi com o que ele tinha, 5 pedras e um estilingue. Vai com o que você tem. Vem com o que você tem, declara isso. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Começa a ver pela fé tudo aquilo que vai ser transformado. Começa a caminhar de um jeito diferente, para além das circunstâncias. Começa a dizer: minhas guerras não vão ser sustentadas, não vão ser guerras que eu vou vencer com a minha própria mão, com a minha própria força da palavra. Não são guerras que vão ser feitas quando eu preciso convencer o outro de quão errado ele é. De jeitos duros que a gente quer fazer. Minhas guerras não vão ser vencidas pelos meus gritos, pela minha força, pela minha raiva. Minhas guerras não vão ser feitas por forças humanas. Minhas guerras, elas são guerras que Deus luta por mim e que eu luto minhas guerras em oração, em posicionamento pelos frutos do Espírito. Por isso que quando perguntam para ele quanto perdoar, ele diz 70 vezes 7. Ele diz sobre amar o inimigo, sobre dar outra túnica, sobre oferecer outra face. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está fazendo isso. Quando eu olho para essas falas, eu falo: Deus, por que você está falando isso? Nós somos os teus filhos, os prediletos. Porque é assim que Deus luta as guerras dele, de forma amável. Amável. Não há uma guerra vencida sem amor. A força está no amar. Não existiu amor maior do que Jesus na cruz, e ali ele venceu a maior guerra de todas, que é a guerra contra a morte. Então, se você tem alguma guerra que você está tentando fazer sem amar, essa já não é uma guerra que a gente vai conseguir vencer. O amor vence todas as coisas. E hoje a gente vai ver que difícil é isso. Hoje eu senti na carne que difícil é isso. Parece leve essa coisa de amabilidade, mas não é nada leve. Nada leve. Fica leve depois que a gente pode viver. Porque o próprio Deus nos fortalece. Porque o próprio Deus faz em nós. Eu sempre falo que o livro que eu li mais rápido foi o livro de Esther. Eu já trabalhava com empoderamento feminino e eu queria ver o que tinha essa tal de Esther, que era a mulher tão poderosa, empoderada. E quando eu comecei a ler esse livro, o rei Assuero, ele faz uma festa. Depois de 8 dias de bebedeira, ele pede para Vasti, sua esposa linda, descer e desfilar para os homens. E ela fala: o quê? Eu? Desfilar? Para aquele monte de bêbado? Lá? Não vou. E eu já estava aqui. Vasti, Vasti, Vasti. E aí o rei pergunta para o profeta o que ele deve fazer, e sabe o que o profeta diz? Ah, você tem que mandar Vasti embora. E eu, por que eu li rápido? Porque eu falava: não é possível, Deus, que você acha isso. Não é possível, Deus. E aí entra Esther, e eu falava: não, como pode? E eu comecei a entender que o verdadeiro empoderamento não tinha a ver com bater de frente. Esther era extremamente estratégica e amável. Forte, estratégica, amável. Mudou um reino inteiro.
quando Esther precisava estar na presença do rei, mesmo sem ser chamado, e isso era pena de morte, Esther não foi lá apenas. Esther foi para o seu quarto de guerra. Esther foi dizer para Deus que ela não queria estar ali, que ela não queria estar vivendo isso, mas que ela precisava dele. O segredo de Esther não estava em Esther, estava em onde Esther se alimentava. Qual era a fonte da Esther? Não era sobre ser aceita por um rei ou dizer que ela repudiava suas práticas. Era sobre entender qual era a vontade de Deus para ela. Esther foi para o quarto de guerra. E a palavra diz que enquanto Esther andava para chegar na presença do rei, Deus mudava o coração do rei. Enquanto nós caminhamos em amor, Deus transforma o que nós não podemos transformar. E nesse louvor você possa pedir essa graça para Deus. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei qual a tua preocupação de hoje, quanto refugiada você está, aninhada, talvez sem forças. Mas eu sei. E quero te lembrar que nós lutamos as nossas guerras de um jeito muito diferente. Se você não assistiu a live do Assim que eu luto as minhas guerras, que você volte lá. Que você volte lá. Tá aí no canal do YouTube gravado, volta lá. Que a gente aprenda a lutar nossas guerras na presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos capacita. Vem, Espírito Santo, falar em nós. Vem, Espírito Santo, nos curar. Vem, Espírito Santo, tirar toda a carência do nosso coração. Oh, Espírito Santo, eu peço, entre em cada casa, cura agora cada pessoa. Vem, Espírito Santo, tantas pessoas destruídas, diminuídas. Tantas pessoas, Senhor, que estão em contendas, em momentos de briga. Casais que não estão se falando, Senhor, ou que só se falam rispidamente. Famílias quebradas, equipes, Senhor. Quantas pessoas carregam dentro do coração delas dores feitas por outras pessoas, condenações, essa pessoa morreu, eu não estou nem aí para ela. Quantas pessoas carregam cemitérios dentro de si que cheiram mal já. Senhor, eu peço, lava toda a mágoa, toda a água parada, toda a má água. Lava agora com teu sangue, Senhor. Que nós possamos nos posicionar diferentes. Senhor, que nós sejamos intimamente amados agora. Que nós não troquemos nada do que sentimos a tua presença, do que fazemos a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a termos domínio próprio, a não reagirmos, a sermos estratégicos, a buscarmos em Ti a resposta que nós precisamos dar. Senhor, nós queremos Te agradecer, principalmente, porque há pedalas que você nos ensina antes que a gente possa se afastar da Tua presença. Nós queremos estar atentos e sermos transformados, mas sozinhos nós não conseguimos. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo. Nós não queremos aquilo que nos parece justo. Nós queremos a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça, porque ela superabunda o melhor que o Senhor tem para nós. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos muito mais amor. Nós não queremos a mesma medida. Senhor, nós não queremos a mesma medida porque nós somos tão pequenos. Nós queremos
aquela medida calcada, transbordante, que você nos abençoe infinitamente mais do que nós abençoamos as pessoas, que você nos traga um amor muito maior do que a gente pode conseguir amar alguém. Nós te pedimos agora que você abençoe todas as pessoas que nós ferimos. Nós te pedimos agora que você abençoe todas as pessoas que nos feriram. Senhor, somos todos feridos. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a cura dos nossos corações, das nossas mentes, da nossa alma. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Fala para Ele agora. Me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Que nada te faça parar. Você não era para estar aqui hoje? Nada te vai fazer parar, saiba disso. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me dar, maior é aquele que está em mim. Você tem sido movido pelas palavras externas ou pela direção do próprio Espírito em você? Oh, Senhor. Chama por Ele nesse momento. Abba, Pai. Pai. Pai, em Tuas mãos eu me entrego. Abba, Pai. Ele tem mais vida para mim e para você. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Existe um novo de Deus para mim e para você. Comece a declarar isso ao seu coração. E sabe o que se levanta agora? Uma nova guerra. Nós declaramos guerra a tudo isso que faz a gente se paralisar. Nós declaramos guerra. Amabilidade não tem a ver com passividade. Mas nós lutamos de um jeito muito diferente do mundo. A gente luta as nossas guerras de joelho no chão, de mãos levantadas. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você olha através dos gigantes, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Se levanta, estou cercado, mas sou guardado por ti. Ele não deixou de te guardar 1 minuto sequer. Começa a ver Ele lutando por você. Declara ao seu coração: assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declara isso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Não olhe as muralhas, olhe o manto dele te guardando. Ô Senhor, dê-nos visão, visão. Assim que você luta a sua guerra pela sua família, pela sua casa, assim que você luta as suas guerras em oração aqui com Ele, amando,
Assim que eu luto as minhas guerras, eu vim para confundir aqueles que se achavam os sabidões e revelar aos pequeninos. Existe uma nova guerra. Existe uma nova guerra, aquela que ele já venceu por mim e por você. Oh, obrigada, Deus. Obrigada por isso, Senhor. Começa a ver muralhas caindo, muralhas caindo. Sim, Senhor, nenhum de nós seremos atingidos, nós andaremos acima das circunstâncias, acima das circunstâncias. Assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Obrigada, Senhor. Aquele que se esconde, aquele que anda na sombra do Altíssimo, ele não será atingido. Cairão 10.000 à minha direita, 20.000 à minha esquerda, ele não será atingido. Oh, Senhor, você é o nosso esconderijo. Obrigada por isso, Senhor. Nós queremos lutar as nossas guerras assim, em posição, em fé, sabendo que você transformará todas as coisas, não é sobre nós apenas, é sobre o que você fará. Oh, obrigada, Senhor. Assim que eu luto as minhas guerras, conta para o mundo, é assim que você luta as suas guerras. Conta. As nossas lutas são contra potestades, assim que nós lutamos as nossas guerras. Obrigada, Senhor. Obrigada porque você já venceu a guerra. E nós nos posicionamos, Senhor, para chamar os céus, para lutar nossas guerras, Senhor. Nós não queremos fazer sozinhos. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos que o Senhor tem o melhor para nós, o melhor para nós. Obrigada por isso, obrigada por isso. E hoje a gente vai falar sobre esse fruto, que ele, escrito em grego, ele chama Krestotes, e que ele pode ser traduzido como benignidade, ou como amabilidade, delicadeza, gentileza, suavidade. Uau, isso é incrível, né? Isso é incrível, parece nós mulheres em começo de namoro. Não é? Suaves, delicadas, amáveis, não é? Toda ali arrumando cada coisa. Mas não, é muito mais do que isso. Muitas vezes a gente olha e fala, não, mas aquela pessoa é tão amável. A gente está falando de um pedaço do caráter de Deus. A amabilidade, a nossa habilidade de amar. E ele fala sobre como a gente pode desenvolver isso dentro do nosso caráter. Essa palavra, Krestotes, ela foi falada no Novo Testamento mais de 10 vezes. Fernanda, mas a gente já não viu o fruto amor? Por que a gente está olhando agora o fruto amabilidade? Sim, porque ele vai dizer sobre a nossa forma, amabilidade é a nossa forma suave. É mais sobre a nossa maneira, com algumas nuances importantes de destrinchar isso no caráter de Deus. É a nossa predisposição interna da gente ser agradável ao outro, da gente ter uma generosidade de coração com o outro. E olha isso, tendo como princípio uma compaixão. Explica isso melhor, Fernanda. Quando a gente pode olhar o outro já sem julgamento. Agora pegou, né? Parece que amável todos somos, principalmente com visitas, né? Com pessoas desconhecidas, ou com aquelas pessoas que vão, às vezes, com pessoas que nós amamos.
Mas olha o que ele está dizendo, existe primeiro uma predisposição interna nossa, da gente poder levar esse amor primeiro na forma de olhar. Por isso que ele está falando amável, benigno, sozinhos nenhum sequer é, porque a gente tem um olhar nosso. Talvez você possa falar, mas eu não sou de falar palavrão, não sou de tratar mal as pessoas, eu trato bem todo mundo. Eu sou alto astral. Mas quantas vezes no nosso coração nós julgamos o outro? Quantas vezes no nosso coração a gente julga, inclusive, a atitude do outro? Quando a gente já tem essa predisposição, a gente não tem compaixão, a gente não olha aquilo com o coração misericordioso, juntando o nosso coração à ferida do outro, a gente pode ser cortante no nosso olhar. Então, a amabilidade, ela se inicia quando a gente pode ter um olhar amoroso. Tem um texto do Rubem Alves que diz: tudo começa com o olhar. Tudo começa com o olhar. E ele vai dizer, né, quantas vezes a gente tem um olhar que você acha o seu filho tudo de bom, de repente chega o outro, seu filho é uma delícia de criança, de repente chega o outro que fala mais, que se expressa melhor, e aí você começa a achar que seu filho então tem defeito. Você tá ali feliz com a tua casa, de repente alguém chega e tem algo maior, algo melhor. Ou de repente você não vai destruir o seu, porque ele vai dizer, muitas vezes, ele até conta, né? Eu tava morrendo de vontade de comer tomate plantado, e ele plantou, e a hora que ele foi colher o tomate, ele foi mostrar para o vizinho dele, e ele chegou lá, o vizinho tinha um tomate muito mais vermelho que o dele, ele viu que o dele tinha uma pontinha preta. E a hora que ele mordeu, ficou tudo estragado, tudo bichado. E aí ele fala assim, é a inveja. A palavra inveja vem de invidere, olho em movimento, quando a gente fica na comparação e o nosso fica estragado. Então, às vezes a gente não é amável com as nossas coisas, porque a gente está sempre em comparação. O seu marido é bom, mas daí você vê o outro, você passa na timeline do Instagram e vê os casais tão maravilhosos, você fala, ah, não, não dá. Aí tudo que o coitado faz, você acha que é ruim. Porque comparado, a gente desfaz. Ou a gente pode viver isso olhando para a atitude dos outros e tendo esse olhar mais julgador. Mas, Fernanda, o que o outro está fazendo é errado. Mas todas as vezes que a gente não vai para entender qual é a ferida dele, a gente já tem esse olhar de falar, oh, que horror. A gente não está sendo amável. A gente já está lá desfazendo da coisa. Vasti fala esse monte de bêbado. Fernanda, mas não eram bêbados, eram. Mas talvez ela não, naquele momento não olhou qual era a ferida do coração desses homens que estavam tão esvaziados. A amabilidade é poder, assim como Esther percebeu, o quanto aquele rei ele estava desnorteado, sem um norte. Então ela precisava, aos poucos, mostrar alguns nortes para ele. Mas ele era durão, o rei, que não pode voltar atrás nas palavras, como uma mulher ia falar algo para ele. De forma amável. De forma amável. Porque quando a gente pode colocar a verdade de forma amável, a gente pode clarear a visão. Mas toda vez que você coloca a verdade de uma forma cruel, a palavra cruel diz cru, sem elaboração, sem amor, ela vai ser então uma crueldade. E aqui não está falando sobre sermos cruz e trazermos um julgamento para o outro. O próprio Espírito Santo vai despertar o que é certo ou errado no outro.
e a nossa amabilidade também. Porque a palavra diz que a bondade e a amabilidade de Deus, ela é tamanha que ela nos convida ao arrependimento. Isso não é incrível? Porque quando você pode ser amável, quando você pode trazer essa amabilidade para alguém, ele percebe o quanto que ele está longe. Você já viveu algo assim? Alguém está falando todo estressado, raivoso com você, e você é amável com ele, a pessoa fica extremamente constrangida. Porque a amabilidade, ela coloca a luz na ferida. Mas de um jeito que eu me percebo. A amabilidade de Deus às vezes nos constrange. Eu imagino o constrangimento de Pedro quando Jesus olha ele com aquele olhar amoroso. O constrangimento daquele que roubava o dinheiro dos outros. Cobrador de impostos injustos. E que Jesus entra na casa dele e abençoa. Naquele momento ele se arrepende, não como uma condenação, mas ele é tão amado que ele se refaz. E aí eu entendo uma das chaves que nos faz não sermos amáveis, delicados, benignos. Uma das maiores chaves que faz com que a gente perca essa nossa capacidade original são as nossas feridas emocionais. São as feridas de todas as vezes que não fomos amados. Hoje mesmo, eu estava toda chateada porque não me sentia amada. E aquilo para mim era uma injustiça. Sabe quanto eu tô treinando para ser amável com essa explosão de hormônio interno? Sabe quantos nós eu dou em mim o dia inteiro? Mas aí eu preciso lembrar que por isso é um fruto do Espírito. Enquanto a gente ficar buscando que o outro cure a nossa ferida, a gente vai ficar ferindo e cobrando isso do outro. Quando o próprio Espírito de Deus, ele vem falar, deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te amar. Eu tenho um vídeo que eu gravei falando sobre psicologia e que uma dos grandes insights da psicologia é que pessoas feridas vão gerar relacionamentos feridos, porque elas vão refazer essas feridas do lado de fora, no outro. Com a tentativa de serem curadas, elas vão fazer mais feridas. Hoje, se eu fosse responder à altura do que eu queria falar, eu faria mais feridas. Mais feridas. Aí aproveitar que grávida fica sem filtro, faria mais feridas. Mas nessa hora Deus me chama e fala, eu preciso te aperfeiçoar nisso então, Fernanda. Preciso te aperfeiçoar. Eu já contei para vocês que eu era uma pessoa muito crítica, porque sou muito sensível, eu percebo muito as coisas, então eu rapidamente tinha um julgamento. E um dia minha irmã disse sobre isso, né? O quanto eu tinha um rápido julgamento. E aquilo me tomou e eu fiquei triste e as minhas orações eram para que eu pudesse ter o olhar de Deus para as coisas. Eu aprendi então a olhar muito mais as feridas do que os defeitos. E isso faz com que a gente tenha então esse primeiro quesito da amabilidade. Esse olhar que não julga, que não condena, mas um olhar que possa reconhecer as feridas que tinham ali. Eu imagino que o raio laser que Jesus olhava para cada um quando ele passava, olhava a ferida que as pessoas tinham. Aquele cobrador de impostos que tinha uma ganância no coração dele. Eu imagino que Jesus olhava e falava, uau, olha como esse homem sente que ele não porta nada dentro. Eu imagino que quando ele olhava, né, para Pedro Ranzinza, eu imagino que ele olhava e falava, eita, que homem seguro,
que é o inseguro. Por isso, Simão, que era aquela vara frágil, quebradiça, ele fala, não. Mas você não vai ser esse inseguro, não. Você vai ser uma pedra, uma rocha. Porque é isso que eu te chamei. Deus tem nos chamado a outros lugares, a outras posições. E Ele está nos chamando, precisamos ter essa amabilidade. A gente precisa poder ter essa benignidade primeiro no nosso olhar, porque tudo começa com o nosso olhar, e depois em cada forma de agir. Como têm sido as nossas palavras, as nossas conversas? O que você tem falado tem alimentado o outro? Ou tem gerado só mais julgamentos e mais desconfortos? Sem querer, a gente já percebe. Sem querer, você nem percebe você está falando de alguém. Olha as nossas conversas. O que você está falando, se aquela pessoa estivesse ali, ela ia se sentir verdadeiramente amado quando ela escutasse você falando? Se não, não fale. Eu li uma história de uma moça que ela viveu uma situação difícil de separação, de traição. E ela contou, abriu ali naquela igreja e pessoas escreveram cartas para ela. E ela empilhou algumas que eram as pessoas que estavam a favor dela. E ela empilhou as outras do outro lado, que eram as que estavam contra ela. Mas ela recebeu uma carta de um homem que não estava nem a favor nem contra, ela não conseguia colocar em nenhum dos montes. Ele fazia perguntas ao coração dela, ele estava interessado no que estava acontecendo no coração dela. Mas ali não existia um julgamento. E ela fala, aquele homem tinha um amor diferente, que não, amabilidade não é você fazer o que o outro quer. Não é você falar, é isso mesmo, você é ótimo, quando o outro está fazendo coisas ruins. A amabilidade não tem a ver com você concordar, com você se anular. A amabilidade não tem a ver com aquela pessoa que é a boazinha e que beira a falsidade. Não. A amabilidade tem a ver com um amor de verdade, interessado no coração do outro, interessado no crescimento, na cura do outro. Interessado. Mas que faz isso, inclusive, porque a gente às vezes está interessado. Mas quando a gente tem resquícios de feridas em nós, a gente já vai ferindo. Você fala, mas é para o crescimento dele. Mais ou menos. É para o crescimento dele, desabafa o seu. Se não é com amor, não tem lugar. Se não é de uma forma amorosa, você não vai alcançar o seu objetivo. Você vai ampliar feridas. Então não é fazer o que o outro quer, mas é você poder fazer desse jeito que se interessa verdadeiramente pelo coração do outro. Quando Deus pergunta para Adão e Eva onde você está no jardim, ele não está assinando embaixo, ele também não está condenando, mas ele está mostrando, ei, presta atenção onde você está. A palavra dele ainda é suave. As suas palavras têm trazido suavidade ao coração. O seu olhar. A gente fala que gentileza gera gentileza. Como a gente tem podido fazer esses movimentos? Só com o fruto do Espírito. Como nós podemos ser delicados naquilo que a gente faz? Nós temos sido delicados. Você tem arrumado uma cama de uma forma delicada, que o outro sinta esse amor? Você tem colocado a mesa com delicadeza, você tem se vestido com delicadeza. Como você tem passado esse caráter de Deus de forma amorosa para o outro? Como têm sido as delicadezas do seu coração? Não só para aqueles que a gente quer parecer bom, mas principalmente no nosso íntimo.
Às vezes as pessoas que mais convivem com a gente são as pessoas onde a gente é menos amável. Uma vez eu ouvi uma frase de um executivo que falou: não vejo a hora de chegar em casa para eu poder voltar a ser eu e não precisar agradar os outros. Então quer dizer que do lado de fora ele precisava ser agradável e na casa dele ele podia não estar nem aí para ser agradável com aquelas pessoas que talvez fossem as que mais mereciam. Sabe aquela melhor louça que a gente guarda para visita? Talvez as pessoas mais importantes sejam as pessoas da sua casa. Como a gente pode viver entregando o nosso melhor ao próximo, mais próximo. E para isso a gente vai precisar recomeçar, a gente vai precisar se refazer de jeitos novos, de formas novas, apenas com a presença do Espírito Santo. Eu quero terminar contando uma história. Eu tinha passado alguns dias longe de casa, fazendo uma consultoria. E aí, então, a hora que eu entro no avião, eu escrevo para o meu marido que eu estou chegando. E naquele momento eu espero que ele me mande, que delícia que você está chegando. Mas ele me manda assim, vou fazer aula de inglês experimental hoje. E eu, nossa, que legal, fiquei vários dias fora, dando palestra, fazendo consultoria, agora que eu vou chegar, eu vou fazer aula de inglês experimental. E aí aquilo já apertou meu coração. E aí ele me diz assim, eu pus, o que a gente vai comer, né? Ele falou, você pede quando você chegar no caminho. E aquilo, então, eu fiquei muito enfurecida. Você pede, então eu não podia nem pedir uma comida para nós. Eu já estava imaginando, se fosse eu ia estar lá fazendo a melhor comida que eu pudesse, colocando a melhor mesa. E ele vai fazer aula de inglês experimental, depois ele manda eu pedir a comida no caminho. Mas eu comecei a digitar aquela mensagem do como ousas fazer isso, do quão ingrato, não receptivo, né? Ele estava sendo, e eu comecei a escrever num tom de um grande julgamento, de tão brava que eu estava, e vamos voltar. Eu tinha uma expectativa, ela se rompeu. E aí eu começo a fazer vários julgamentos sobre isso. E aí palavras cortantes, pensamentos cortantes começam a vir na minha cabeça e eu começo a escrever. E naquele momento, Deus me fala para eu perguntar para a mulher que está do meu lado, por que ela está fazendo uma oração? E eu falei, não, Deus está amarrado, ela está falando com você, não é comigo. E eu lá interessada em poder falar, né, com ele e clarear a mente dele. E naquele momento, então, aquela mulher, e aquilo voltava na minha cabeça, e eu, não acredito. E quando eu fui falar com ela, na verdade, eles estavam procurando alguém que pudesse falar para mulheres. Eles estavam em oração por um palestrante que pudesse falar para mulheres. E foi a minha primeira palestra chamada Mulheres de Fé, nesse lugar. E a gente começou a conversar, e ela começou a me contar sobre as mulheres. E adivinha? Caiu, o avião subiu e eu não tinha mais sinal para mandar mensagem. E ali nós conversamos, eu entendi que Deus estava querendo que eu fosse instrumento ali, mas eu também disse que como ela estava em oração, eu ia continuar em oração por essas mulheres. E enquanto eu estava em oração, eu comecei a pensar o quanto que eu precisava ser mais cheia da graça. Quanto que Deus me amava de graça, porque eu cobrava tanto amor. Por que eu ainda estava no lugar do mérito? E eu comecei então a transformar o meu coração ali, pedindo aquela graça para que eu fosse diferente com meu marido. Eu tinha ficado tanto tempo longe, eu já ia chegar arregaçando, chutando tudo. Ele ia achar que era melhor eu ter ficado lá. E aí eu fui pedindo isso para sair do lugar do mérito, do se fosse eu. Eu fiquei pensando quantas vezes, se Deus fizesse isso, né? Se fosse eu, como seria? E eu me refiz então. E a hora que eu cheguei lá, eu já era outra.
E para ajudar estava uma chuva, demorou para chegar o Uber. E quando eu cheguei, né, em casa, ele já tinha pedido a comida. Ele tinha pedido a comida que eu mais gostava. Eu comi Outback aquele dia. E eu conto o quanto que Deus, ele é incrível quando a gente pode se refazer nele. Entende? Eu comi Outback. Era mais incrível do que o que eu podia pensar. Né? Começa a não lutar suas guerras pelas suas mãos. Vai te dar muita vontade. E pelo nosso racional, a gente vai querer revidar, a gente vai querer mostrar para o outro, a gente vai querer exigir que o outro seja amável com a gente. Mas quando a gente pode, a gente começar, porque Deus nos amou primeiro, e a gente pode oferecer esse amor, é Ele que começa a gerar algo novo. Enquanto Esther anda, Deus muda o coração do rei. Que enquanto você ande em amor, Deus mude o coração das pessoas. E que a gente possa amar o suficiente para que o outro possa sentir tanto amor de Deus, que saia do lugar ranzinza que ele está. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por mais esse pedala nessa manhã. E nessa noite que essas pessoas estão escutando. Obrigada, Senhor, porque você não desiste de nós. Obrigada, Senhor, porque você coloca luz onde está escuro. Obrigada, Senhor, porque você nos ensina sobre sermos suaves, delicadas, amáveis. Num mundo onde nós temos ficado mais endurecidas, mais silenciosas, mais ríspidas. Obrigada por isso, Senhor. Nos ensina a ser melhores, nos refaça nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o nosso propósito possa ser a gente começar com um olhar amável e todas as nossas ações saírem com suavidade e delicadeza, mesmo que e principalmente quando o outro não mereça, porque aí não seremos nós. Será a própria graça de Deus em nós, nos transformando primeiro, rasgando o nosso ego e podendo trazer a essência de Deus para aquele lugar. Que essa possa ser uma face do caráter de Deus. Entregar o amor de graça. Obrigada por isso, Senhor. E que a nossa intenção de oração possa ser por todas as feridas do coração de cada pessoa que também nos feriu. Que elas possam ser transformadas, que elas possam ser curadas, saradas. Que você possa hoje fazer sua oração por quem já te feriu. Para que as feridas delas possam ser transbordadas pelo próprio Espírito de Deus. Um beijo grande. Até quarta-feira. Assim que a gente luta a nossa guerra.